Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, espero que estejam todos bem. E estamos aqui com um novo projeto, que são um projeto de aulas online. E como que vai ser essa dinâmica? Revisão do nosso livro didático. Eu sei que a gente já viu vários capítulos, já está com matéria, né? Caminhou bem. Mas vamos começar tudo desde o início, de novo, uma revisãozinha capítulo por capítulo, tá? Então essa primeira aula vai ser só o capítulo 1, uma revisãozinha breve do que está nele e no final de tudo um exercício para fixação das ideias. Pessoal, qualquer dúvida que vocês venham a ter durante essa explicação dessa aula ou na resolução do exercício que eu escolher, por favor, coloquem nos comentários e também interajam no grupo do Sala de Aula, né, no Google Sala de Aula. Afinal, temos uma turma lá e todas as suas dúvidas, sugestões e tudo, vocês podem falar por lá também, que eu vou estar sempre de olho e aí a partir dos próximos vídeos eu posso fazer conteúdos direcionados para as dúvidas que vocês tiveram, ok? Então, pessoal, vamos lá, vem comigo aqui, vamos lá, capítulo 1, show de bola, vamos começar. Ok, turma, então vamos lá. Capítulo 1, Introdução à Eletrostática. Vamos lá, primeiramente, o que é eletrostática? Nada mais é o que? O estudo das cargas elétricas em repouso e a interação entre elas. Quando essas cargas elétricas estão em movimento, a gente vai estudar isso em eletrodinâmica, que isso é depois. Mas vamos lá, o que são cargas elétricas? É uma propriedade física da matéria. Ela pode ser positiva ou negativa. O que eu quero dizer com propriedade física da matéria? Significa que a própria matéria, ou seja, aquele corpo, aquele objeto, já tem isso em si. Ou seja, já é uma característica dele. Ele não ganhou ou recebeu isso de alguém. Ele já tem isso, né? E como a gente vai ver, né, o estudo dos átomos aqui, ó, vindo dos modelos atômicos, né, o estudo do átomo, né, aí a gente veio com Dalton, né, o primeiro modelo, aí atualizou com Thomson e finalmente Rutherford Bohr, que é o modelo atual. E o que diz esse modelo? Que os átomos são compostos de uma pequena parte com maior concentração de massa, ou seja, o núcleo, e uma grande região praticamente vazia, ou seja, é a eletrosfera. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem que o átomo, ou seja, que toda a matéria é composta por átomos, né? E como que são os átomos? Segundo o modelo de Rutherford Bohr, composto pelo quê? Pelo núcleo e pela eletrosfera. Ou, como vocês já devem ter visto na aula de química, também chamado de modelo planetário, né? E do que é composto o núcleo? Do que é composto a eletrosfera? Elas são compostas de partículas elementares ou partículas subatômicas, né? No núcleo, nós teremos o quê? Teremos duas partículas aqui, ó. No núcleo, nós temos prótons e nêutrons. O que são os prótons? Prótons são partículas que, ó, já têm essa característica, ó, elas são cargas elétricas positivas, tá? Ou seja, o próton, por si só, ele já tem essa característica, entende? E o que são os nêutrons? Não tem carga elétrica, né? Ou seja, neutro, carga elétrica zero. E a eletrosfera? O que nós temos na eletrosfera? Nós temos os elétrons, ou seja, enquanto nós temos o núcleo no centro, na eletrosfera, com os elétrons orbitando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, que são dotados de carga elétrica negativa, tá? E aí, vamos lá. Se formos ver aqui, ó, carga elementar. O que é carga elementar? O elétron possui uma carga que é a menor carga possível, né? O que eu quero dizer com isso? Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de verem algum vídeo e tudo na internet falando sobre isso, o que são essas partículas chamadas elementares? Ó, nós temos o átomo. O que é o átomo? Nada mais é o que, como diz o modelo de Rutherford, o núcleo com a eletrosfera. Legal, o que nós temos dentro do núcleo?
prótons e nêutrons. O que nós temos na eletrosfera? Elétrons. Ok. Dentro dos elétrons eu tenho alguma coisa? Tipo, eu consigo ir mais fundo? Não, você não consegue. Tipo, o elétron é o último. Não existe nada menor que ele. Ou seja, você não consegue quebrar ele para você achar uma outra partícula, né? Aí, ou seja, por isso que ele é chamado de carga elementar, ou seja, uma partícula elementar. E o elétron, através de experiências, a gente conseguiu medir o quê? O seu valor, a sua carga. E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Já adiantando, né, que ó, coulomb é a unidade de carga, tá bom? E como vocês já perceberam aqui, ó, a gente está trabalhando com potências de 10 em expoentes muito elevados. E aí, para facilitar nossas contas, até mesmo na parte de escrever, é muito comum aparecer para vocês algumas nomenclaturas, né? Que talvez não sejam muito usual para vocês ainda, mas que é bom vocês pegarem essas aqui porque vão aparecer bastante em exercícios. Que é o milli, representado pela letra M, que é mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Mi, que a gente lê como micro, 10 elevado a menos 6. E N, né, que é o nano, 10 elevado a menos 9. Ok, gente? Vamos lá, fiquem com isso em mente aí. Seguindo, né, observação, olha só. Quarks. O que são quarks? São outras partículas elementares, ou seja, aquelas partículas que, se você tentar fazer igual ao elétron, ver se é constituído de alguma outra coisa menor, você não vai encontrar. Só que olha só, os quarks eles aparecem de dois jeitos na natureza. O chamado quark up, por isso o U, e o quark down, que tem a letra D. Onde os seus valores de carga são, ó, respectivamente, mais 2/3 da carga do elétron e menos 1/3 da carga do elétron. Então, você pode estar se perguntando agora, professor, você não acabou de falar que o elétron é a carga elementar, que não existe nada menor que ela? Mas olha só, os quarks, 2/3 e 1/3, são valores menores que a carga do elétron. Então, por que o quark não é a partícula elementar? Porque, pessoal, os quarks eles não aparecem sozinhos na natureza. Eles sempre aparecem, no mínimo, em pares. Então, ou seja, quando eles aparecem, sempre estão acompanhados de mais um, dois, enfim. Sendo assim, ao você somar tudo, você terá o quê? A carga do elétron ou um múltiplo dela. Por isso que eles não são as cargas elementares, tá? E os quarks são o que constituem o quê? O que está no núcleo dos átomos, o próton e o nêutron. Se você quer, ou seja, o próton é uma partícula elementar? Não, porque você dentro do próton, nós temos quarks, ou seja, temos alguma outra partícula, né? E olha só, do que é constituído o próton? Vamos lá. O elétron, como nós vimos ali na página anterior, ele tem aquele valor de carga, certo? O próton também tem aquele valor, só que no caso é um valor positivo, né? Vamos lá. O próton, ele é composto de 2 quarks up e um down. Olha só. Carga do próton. Vamos somar, né? Não é composto por 3? Vamos somar tudo aqui, ó. Up mais down. 2/3 da carga elementar, ou seja, 2/3 da carga do elétron, mais 2/3 menos 1/3. Soma de frações. Mesma base? Repete a base, soma os numeradores, direto. 2 mais 2 menos 1. Isso é 3/3. 3/3 é 1. Então, a carga do próton é igual à carga do elétron. E o nêutron? Ele é composto por 2 quarks down e um up. Fazendo o mesmo processo somando, 2/3 menos 1/3 menos 1/3. Ao fazer a soma, 0 dividido por 3. Essa divisão vale 0. Então, ou seja, o nêutron não tem carga, né? Bom, e olha só. Os nossos corpos, né,
ou seja, os nossos corpos, objetos, ou seja, tudo na natureza é composto por quê? Átomos, ou seja, composto de prótons e elétrons. Então, quando por um processo qualquer se consegue desequilibrar esse número, né, ou seja, o número de prótons com o número de elétrons, dizemos que o corpo está eletrizado. Então, ou seja, um corpo chamado neutro, quando que esse número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá? Um corpo é considerado negativamente carregado quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, e positivamente carregado quando o número de prótons for maior que o número de elétrons. Como que isso é possível? Ou seja, um processo qualquer se consegue desequilibrar esse número. Ou seja, o que acontece? Que processo é esse? Esse processo a gente vai ver na próxima aula, que é no capítulo 2. Mas já adiantando, como que isso é possível? Um corpo ficar negativamente carregado ou positivamente carregado? Lembrando, vocês já viram em química, pelo menos eu imagino. O núcleo é composto pelas cargas positivas, os prótons, enquanto a eletrosfera é composta pelos elétrons, certo? Então, pessoal, os elétrons é quem vão o quê? Sair, né? Ou seja, vão embora ou vai receber, tá? O núcleo de um átomo não muda, tá? Sendo assim, quando um corpo está negativamente carregado, significa que seu número de elétrons é maior que o número de prótons. Então, ou seja, esse corpo o quê? Recebeu elétrons, ok? E positivamente carregado, o número de elétrons é menor que o número de prótons, significa que esse corpo o quê? Perdeu, cedeu elétrons, ok? Galera, por favor, não confundam. Os prótons, ou seja, as cargas positivas, não se alteram, ok? Qualquer corpo, objeto, enfim, ele vai perder ou ganhar elétrons, sempre, tudo bem? Beleza, vamos seguir. Quantização da carga. O que significa isso? Dizemos que uma grandeza é quantizada quando ela não pode assumir qualquer valor, e sim múltiplos inteiros de um mínimo. E que mínimo é esse? É a carga elementar, ou seja, a carga do elétron. Ou seja, vamos lá, não existe carga com, exemplo, a carga do meu objeto, a carga desse corpo que eu estou estudando, vale 1,5, vale 3,5, vale 7,2, 9,8. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Múltiplos inteiros, ok? Não esqueçam isso, tá bom? A carga que esse corpo vai ter é definida por essa fórmula, A carga é igual a N vezes o valor da carga elementar, que a gente viu ali atrás. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E que N é esse? N é um número inteiro, onde é a diferença de prótons e elétrons. E lembrando que esse número inteiro ele pode ser positivo ou negativo. Dependendo disso aqui, vai dizer o que para a gente? Se esse número inteiro for positivo, significa que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Logo, esse corpo está o quê? Se N é positivo, o valor da carga elementar a gente já sabe, 1,6. N positivo, positivo vezes positivo, a carga é positiva. Então esse corpo está o quê? Positivamente carregado. Se o número de elétrons for maior que o número de prótons, esse número inteiro aqui será um inteiro negativo. Logo, a carga vai ser negativa. Então o corpo estará negativamente carregado. Beleza? Ok, galera. Qualquer dúvida com relação a isso aí, escrevam nos comentários ou no nosso Google Sala de Aula, que aí a gente tira a dúvida por lá. E para finalizar o capítulo, os princípios da eletrostática. São 2. Quais são eles? Primeiro deles, princípio da atração e repulsão. Esse princípio diz o seguinte,
Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem, ok? Então, ó, se você tem duas cargas de mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, surgirá entre elas forças de repulsão, tudo bem? Já quando você coloca cargas de sinais contrários ou sinais opostos, ocorre o quê? Uma força de atração, tá bom? E o segundo princípio é o princípio da conservação de carga, que diz o quê? Ó, as cargas não desaparecem. Então, o total de carga que um sistema tem terá que ser igual ao total que o sistema terá depois. Depois de quê? De uma interação, de um processo, enfim, de qualquer coisa que acontecer ali, né? A quantidade de carga que você tem que ter antes é igual a que você terá que ter depois. É isso que está dizendo aqui, ó. Isso aqui em matemática é um símbolo que significa somatório. Ou seja, o somatório de todas as cargas que você tem no início tem que ser igual ao somatório de todas as cargas que você tem que ter o quê? Ao final do processo que você fez. Então, ou seja, antes de você fazer qualquer processo de interação, você somou as cargas e deu, por exemplo, deu, sei lá, vamos falar um número aqui, 8. Deu 8 Coulomb. Independente do que aconteceu nesse processo, quanto que tem que ter no final? 8 Coulomb. Ok? Fiquem com isso em mente, hein, galera? Ó, isso aqui é importantíssimo. Ó. Esses dois princípios, ó, são muito importantes para o que vem depois, tá? Bom, galera, a nossa aula fica por aqui, tá? É isso que fala o capítulo 1. Agora a gente vai fazer um exercício, tá? De fixação da ideia que a gente viu nesse capítulo, beleza? Então vamos lá. Ok, turma, o exercício que eu escolhi de fixação desse capítulo foi o número 8 da página 10. Caiu no vestibular da Santa Casa, lá de São Paulo. Eu vou ler aqui o enunciado, vocês acompanhem aí no livro didático também. Bom, diz o seguinte: dispõe-se de 4 esferas metálicas. Eu já desenhei aqui, ó. P, Q, R, S. Sabe-se que P repele Q, que P atrai R, que R repele S e que S está carregada positivamente. Então, né, pode-se dizer que... Aí tem as 5 alternativas aqui. Então, ó, vamos com calma lá. Ok, ele dá umas interações e ele fala aqui no final que a carga de S é uma carga o quê? Aqui a carga de S é carga positiva, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Sabe-se que P repele Q. Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos lá. P e Q. Elas se repelem. Então, ó, eu vou ter uma força para cá, vou chamar de F1, e eu vou ter uma força sentido contrário, vou chamar de menos F1, né? Afinal, ó, o que lá a gente viu no primeiro ano? Né? Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, né? Se acontece uma força, né, vai existir outra, mesmo módulo e direção, porém sentido contrário, né? F1 considerando direita positivo, né? Então, ou seja, se surge uma F1 aqui, tem que surgir uma o quê? Menos F1 em P. Tudo bem, ó. E o que diz vimos 2 princípios da eletrostática, né? O que diz o primeiro princípio? Que é o princípio de atração e repulsão, não é? Se elas se repelem, significa o que a gente pode falar sobre a carga de P e Q? Eu não sei quais são, ou seja, mas pelo princípio, elas têm o quê? A mesma carga, né? Ou seja, elas podem ser positivas ou negativas, né? Mas elas têm a mesma carga. Então, vou escrever aqui na frente, ó, a carga de P tem que ser igual à carga de Q. Tudo bem? Ok, qual que é o próximo? P atrai R. Então, vamos lá. P, R. Se P atrai R, ou seja, temos uma força de atração. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar de F2 para não confundir aqui de cima. Ou seja, surge uma força de atração. Então, o que diz o nosso princípio?
que se existe uma força de atração entre essas cargas, né, então essas cargas têm o quê? Sinais contrários. Então, ou seja, ou P é positivo, se P for positivo, R é negativo e vice-versa. Então, ou seja, aqui a gente tem que a carga de P positiva e carga de R negativa. Ou a carga de P é negativa e a carga de R é positiva. Ainda não posso afirmar nada sobre isso, né? Mas vamos seguir. P atrai R, R repele S. Então vamos lá. Ó. R e S. R repele S. Então, ó, olha o que nós temos aqui. Nós temos uma força de repulsão. Então, se eu tenho uma força de repulsão entre R e S, significa que as suas cargas são iguais, pelo princípio da atração e repulsão, lembram? Sendo assim, ó, a carga de R tem que ser igual à carga de S. Mas vamos lá. A carga de S eu já sei quanto vale. O enunciado já falou, ó, vale, ou seja, vale maior que zero. Em outras palavras, essa carga é positiva. Se a carga S é positiva e a carga de R tem que ser igual, isso significa que a carga de R é positiva. Né? Se R é positivo, vamos voltar aqui. Ó. Aqui, ó, P atrai R. Né? Aqui a gente temos dois casos. Ó, onde R é negativo ou R é positivo. Mas a gente sabe que R é positivo, então essa primeira aqui, ó, tá errada. Não é essa. Sendo assim, ó, só pode ser a segunda. Então, ó, a carga de P tem que ser o quê? Negativa. E como a gente viu aqui em cima, ó, P e Q tem que ter a mesma carga. Se P é negativa, logo a carga de Q ela é negativa também. Né? E aqui em cima S é positiva, né? Como o enunciado já falou pra gente. Beleza, sabemos agora as cargas das quatro esferas. Vamos lá. O que a gente pode afirmar? Vamos ler as alternativas. A letra A diz: P está carregada positivamente. Opa, aqui ó. A gente descobriu que P é negativo, então a A está errada. Letra B. P e R têm cargas de mesmo sinal. Opa, P e R têm cargas de mesmo sinal? Ó, completamente errado. Ó. Se tem uma força de atração, isso só acontece quando P e R têm cargas o quê? Opostas. Então, não pode ser de mesmo sinal. Letra C. P e Q estão carregadas positivamente. Opa, aqui ó. Embora tenham a mesma carga, elas estão carregadas o quê? Ó? Negativamente. Então, ó, não é a letra C. Está errado. Letra D. Q tem carga negativa. Opa, aqui, ó. Carga de Q é negativa, tá certo, né? Mas, ou seja, essa alternativa D tá certa. Vamos ver a E para ver todas elas. P repele S. Ó, se P é negativa e tá falando, ó, P repele S, significa que S tem que ser negativo também para que ocorra repulsão. Mas o enunciado fala que S é o quê? Positiva. Então, P vai repelir ou vai atrair S? De acordo com o princípio. P vai atrair S, não repelir. Sendo assim, a alternativa E está errada. Ou seja, a única certa aqui é a letra D. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham entendido tudo. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre os exercícios, né, podem fazer todos os exercícios do capítulo 1, ok? Vocês podem falar aqui nos comentários ou no Google Sala de Aula. Eu vou estar sempre de olho para ver se vocês falaram alguma coisa, tá? E aí o nosso próximo vídeo eu já posso fazer vídeos direcionados para as dúvidas de vocês. Então,
Vamos lá, pessoal. Bons estudos. Fico por aqui. Um abraço. Até a próxima.